pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a ideia de funções, certo? O que é uma função, como é em programação, como é que nós criamos uma função em Python e por aí vai. Antes disso, certo? Nós temos um exercício para terminar lá da nossa aula anterior. Nossa aula anterior que foi 2 semanas atrás, certo? Semana passada a gente se dedicou somente à recuperação e a fazer nossa atividade prática avaliativa. Muito bem. Vamos dar uma olhada na atividade. Deixa eu só abrir o meu Visual Studio. Aqui, certo? Zoom por causa de cegueira. Era o exercício 17 lá de repetição ainda. Vamos corrigir ele. O que diz o exercício 17? Análise de conjunto de números. Crie um programa aqui. Dado um conjunto de N números, que é fornecido pelo usuário, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores. Muito bem. Como é que eu resolveria isso? Ora, o usuário vai me passar N números. Esses N números eu tenho que armazenar eles. Eu vou armazenar numa lista de números. Uma lista de números que eu vou inicializar vazia. Não sei que números que ele vai passar de momento. E eu vou pedir para o usuário, quantos números você quer analisar, certo? Eu vou pedir o N para ele. Quantidade de números vai ser um valor inteiro, certo? Não vai me passar meio número. Vamos pegar via input e eu vou perguntar quantos números você quer analisar. Legal, vamos dizer 3, 5, 7, não, que número que for. E eu vou ter que pedir, ele me passou um N valendo 3, eu vou pedir, digite o primeiro número, digite o segundo, digite o terceiro. Ele passou 5, digite o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e por aí vai. Como que eu faria isso? Como é que eu faria essa estrutura? Ora, utilizando o looping for, certo? Para cada item em quem? O usuário vai me passar um N valendo 3, eu vou ter que pedir 3 vezes. Ele vai passar um 5, eu vou pedir 5 vezes. Como é que eu posso fazer isto? Comando range, certo? Range em cima de quem? Em cima desse N. Lembrando do range, certo? O que o range faz? Vamos fazer aqui. O usuário passou um range 3. Um range 3, ele vai gerar para mim uma lista com 3 valores. Por padrão começando em 0. Ou seja, 0, 1 e 2. Um range 5... é uma lista com 5 números, certo? Começando em 0 também. 0, 1, 2, 3 e 4 e por aí vai. Mas range N vai ser um range em cima do número que o usuário me passou. Legal. E o que eu vou fazer? Eu tenho que pedir um número que vai ser analisado, certo? Esse número, ele não fala se é inteiro ou não. Vamos dizer que é um float. Vou pegar via input e eu vou passar uma mensagem. Informe e eu quero colocar o primeiro, o segundo, o terceiro. Vai ser i mais um número. Por que i mais um? Porque ele começa sempre no 0. Eu não quero o primeiro 0º número, eu quero o primeiro número. Por isso mais um. Vou pegar um número, converter para float, e esse número eu vou adicionar na minha lista de números. Como? Método append, anexar ao final, certo? Vou anexar esse número ao final da minha lista de números. Até aqui, pessoal. Tem lógica esse código? O que vocês me dizem? Eu sei que a internet está ruim, pessoal. Amanhã vai um pessoal da sede assistir a aula
Amanhã não, quinta. Amanhã ainda tem aula, maravilha. Quinta-feira vai um pessoal da sede aí nos laboratórios para assistir a aula, para ver a qualidade da internet, certo? Para ver que tá ruim mesmo. Para daí eles poderem tentar resolver, obviamente. Muito bem. Vamos em frente então, certo? Se não temos dúvidas, o que a gente vai fazer em seguida? Ora, vamos dar um print nessa lista de números, ver o que nós temos guardado. E eu vou debugar todo mundo, eu vou fazendo passo a passo. Aliás, isso aqui é um comentário. Não existe. Bora rodar. Python vem, cria a minha lista de números inicialmente vazia. Tá aqui. Números é uma lista vazia, comprimento dele é 0. Vai pegar um valor n via input e converter para um inteiro. Ah, quantos números o usuário quer analisar? Ele quer analisar 3 números. Para cada i em range n, ele vale 3 em range 3. Ora, um range 3 é como se fosse uma lista com 3 números, 0, 1 e 2. Na primeira volta do meu for, esse i vai valer o quê? Vai valer 0, certo? O primeiro número. E eu vou pedir, informe o i mais um número. I vale 0, 0 mais 1. 1, informe o primeiro número. 12.9. Este número que eu guardei na variável número, ele vai ser adicionado na lista de números com o método append. Tá lá? Na lista de números agora eu tenho 12.9. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais elementos para passar? Tem. Vamos para o próximo. Nesta volta, meu i vale 1 e eu vou pedir o segundo número. Ah, foi um 9.8. Vai adicionar ao final da lista de números. Tá lá. Termina, volta para o começo. Tem mais números para passar? Tem. Peça o terceiro número. Adicione na lista. Tá lá. Dentro da lista eu tenho 12.9, 9.8 e 4.5. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais elementos para passar? Não. E passou por todos os elementos que o range me gerou, certo? Nos 3 valores. Se ele passou por todo mundo, ele não mais entra no bloco do for, ele segue em frente, nesse caso, para o meu print da lista de números. Tá lá todos os meus valores guardados. Isto aqui, pessoal, da forma como está. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? O que vocês me dizem? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. O que diz nosso exercício? Vamos ver de volta. Crie um programa que, dado um conjunto de n números fornecidos pelo usuário, já fizemos aqui, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores. Olha, eu já tenho os números que o usuário me passou, certo? Já guardei aqui na minha lista de números. Eu tenho que analisar agora, então, qual que é o menor valor, qual que é o maior valor e qual que é a soma de todos esses valores. E eu tinha dado para vocês uma dica, certo? De 3 funções para fazer isso. Para eu determinar o menor dos números, eu posso utilizar uma função chamada mínimo, certo? Na função min eu posso passar o quê? Um interável, uma lista nesse caso, que é a minha lista números. Para eu pegar o maior número, ora, existe uma função max. E eu também posso passar aqui uma lista de números. Já me retornar o maior valor dessa lista. E para eu somar todos os números, existe uma função chamada sum, soma em inglês, certo? E eu posso passar também uma lista. Beleza, tem os valores, vamos dar print nos resultados.
fazer uma f-string. O menor número é o valor que está na minha variável menor num. Eu tenho ainda o maior e eu tenho a soma. O maior está em maior num e a soma dos números está na minha variável soma num. Bora rodar. Quantos números quer analisar? Quero analisar 5 números. O primeiro número é um 12.4, o segundo número é um menos 7.6, tem um 0.5, 99.6 e um 45.7. Ora, o menor desses números é menos 7.6, o maior é 99.6. A soma dos números é 150.6. Vamos fazer aqui mais simples, só para a gente ver a soma de fato. 1, 2 e 3. Menor é 1, maior é 3, a soma deles é 6, tá certo. Tá certo. Pois é, seu Anderson. Eu tenho esperanças que a partir de quinta comece a melhorar esse negócio, certo? Vai acontecer uma coisa na quinta aí que vai ser interessante. Tomara que comece a melhorar. Este código, da forma como ele está, pessoal, alguma dúvida? Alguma linha que vocês não entenderam, que vocês querem perguntar, querem que eu repita? Fale, certo? Ah, professor, quando estava escrevendo a linha 19, 20, 21, caiu a internet. Você explica de volta? Eu explico, é só vocês me perguntarem. Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos seguir com o nosso conteúdo. O que nós vamos ver a partir de agora? Deixa eu só fechar isso aqui, que isso aqui era um teste da outra aula. Aqui. Vamos falar então de funções, certo? A nossa missão para hoje é o quê? É entender o que são funções, certo? E por que elas são essenciais para a programação, não importa a linguagem. Nós vamos diferenciar os diferentes tipos de funções, certo? As funções integradas, as funções built-ins e as funções definidas pelo usuário. Eu vou citar ainda funções anônimas, que são funções sem nome. Nós vamos aplicar a sintaxe def para criar nossas próprias funções. Nós vamos analisar a diferença entre parâmetros, argumentos e o uso da palavra-chave return. E nós vamos ainda, por fim, compreender o conceito de escopo de variáveis local e global. Não vamos ver não local. Onde que nós paramos, certo? Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos a usar as estruturas de repetição, como for e while, certo? Para executar tarefas repetitivas. Por exemplo, no exercício que nós acabamos de fazer, certo? Eu tinha que pedir 3 números, por exemplo. Eu não faço mais 3 inputs para 3 variáveis ou 3 appends, certo? Eu faço tudo dentro de um bloco for, por exemplo, certo? E dentro do bloco for eu posso pedir 3 números, eu posso pedir 30 mil números com 2 linhas. Só que nós temos um problema ainda. Se nós precisarmos executar a mesma sequência de comandos em lugares diferentes do nosso código, nós ainda vamos estar copiando e colando, certo? O que não é interessante. Se você está copiando e colando o código, pessoal, você pode ter certeza que existe forma melhor de fazer. E é o que nós vamos ver aqui. Professor, como assim? Imagine que eu tenha que pedir 3 números, certo? E daí eu vou fazer um print e eu tenho que pedir mais 3 números. Ora, eu ia estar copiando, mesmo que fosse um bloco for com um input, eu ia estar copiando ele 2 vezes. Não é nosso interesse.
Como que nós podemos resolver isso, certo? Como é que nós podemos agrupar um bloco de código, certo? E chamar sempre que necessário através de uma função. Mas o que são funções, então? Funções são blocos de código nomeados, que tem um nome, certo? E eles são criados para realizar uma tarefa específica. Uma boa função ela vai fazer uma coisa e uma coisa somente, certo? Você tem que calcular imposto e você tem que salvar no arquivo. Você tem uma função calcular imposto, uma outra função salvar no arquivo. Funções separadas, certo? Uma função ela é sempre uma ação, certo? Um bom nome de função é sempre um verbo, então. Você vai calcular, você vai salvar, você vai contar, certo? Ações. Uma analogia, a gente poderia pensar numa função como uma receita de um bolo, certo? Nós vamos definir os passos dessa receita, que é o nosso código. Né? A gente vai fazer isso uma vez só. E sempre que a gente precisar, quiser fazer, de fato, o bolo, por exemplo, nós vamos utilizar da nossa receita, nós vamos utilizar da nossa função, certo? Quantas vezes forem necessário. E a gente pode passar ainda diferentes ingredientes, que a gente vai ver mais pra frente a ideia de argumentos e parâmetros. Quais são as vantagens de uma função? Reutilização de código, não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Se eu precisar de uma função, eu chamo ela pelo nome, fica mais fácil de organizar, fica mais fácil da manutenção no código. Como assim manutenção no código? Eu estou fazendo um cálculo estou fazendo um cálculo de imposto, certo? E esse cálculo de imposto, são 5 linhas, eu estou fazendo ele 3 vezes ao longo do código em lugares diferentes. Primeiro de tudo, eu teria que copiar essas 5 linhas 3 vezes, certo? Mas tem um problema. Alterou a fórmula do cálculo, certo? Eu tive que alterar 2 linhas ali, eu tive que adicionar uma linha a mais, certo? Ora, eu teria que alterar em 3 lugares diferentes. Com uma função, certo? Primeiro de tudo, em vez de eu colar essas 5 linhas 3 vezes, eu vou fazer ela uma vez dentro de uma função. Quando eu precisar utilizar, eu chamo somente o nome da função. Quando eu precisar alterar alguma coisa na fórmula, eu altero somente uma vez dentro da função, certo? E onde ela é utilizada, vai utilizar a versão nova automaticamente. Em Python, nós temos 3 tipos de funções. Nós temos as funções integradas, as chamadas funções built-in, que são aquelas que já vêm prontas com Python. Nós temos as funções definidas pelo usuário, as UDF, as User Defined Functions, certo? São aquelas que nós vamos criar. Essas são as que nos interessam hoje. E existem as funções anônimas, também chamadas de lambdas. Funções anônimas são funções pequenas de uma linha só, certo? Elas não têm um nome, por isso que é anônimo. Nós não vamos ver funções anônimas agora, vamos ver mais para frente. Nas funções integradas, então, certo? São aquelas que o Python dá pra gente já feitas. Nós não precisamos importar para utilizar nada disso. Exemplos de funções integradas, funções tipo print, input, len, min, max, sum, sort, round e por aí vai, certo? A gente não precisou criar um input, criar um print, já está pronto, a gente só utilizou. O que nos interessa agora são as funções que nós vamos criar. Até aqui, pessoal, tá fazendo sentido? Deixa eu só tomar uma água. Maravilha, seu Vitor. Muito bem, vamos então ver como criar nossas próprias funções. As, então, funções definidas pelo usuário, as UDF, as User Defined Functions, certo? Funções definidas pelo usuário em inglês, são aquelas que nós, programadores, vamos criar para executar a tarefa que a gente quiser, certo? Como que a gente cria uma função?
nós vamos utilizar da palavra-chave def. Como que é a estrutura de uma função? Palavra-chave def, o nome da função, nós temos que abrir e fechar parênteses, sempre. Se nós tivermos parâmetros, nós colocamos os parâmetros dentro do parênteses. A gente já vai ver o que é um parâmetro. Nós vamos ter dois pontos para indicar o início do bloco e daí o bloco da função, sempre com uma indentação, com aqueles espaços na frente. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu estou criando uma função chamada somar. Palavra-chave def para indicar que eu estou criando ela. O nome dela, somar. Abre e fecha parênteses. Se eu tenho parâmetros, são variáveis que a função espera receber, certo? Valores que ela espera receber, eu coloco dentro de parênteses, separados por vírgula. Nesse caso eu tenho um parâmetro A e um parâmetro B. 2 pontos para indicar o início do bloco, o bloco, assim como todos os outros, com a indentação, com os espaços de forma constante. O que a minha função está fazendo? Ela está dando um print, certo? Na soma de A mais B, A convertido para inteiro e B convertido para inteiro, eu somo eles e dou print no resultado. Como que nós utilizamos uma função? Vamos fazer esse exemplo. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Aula do mês 10, dia 14. Testes 1014.py. Os anteriores a gente pode matar já. O que eu tenho? Estou criando uma função somar. E repare, o nome da função ela é um verbo. Uma função é sempre uma ação, certo? E ela tem duas variáveis que ela espera receber, A e B. O que a função ela vai fazer? Ela vai dar um print no meu A convertido para inteiro, somado com o meu B também convertido para inteiro. Legal. Para eu utilizar da função, eu chamo ela pelo nome. E eu vou passar dois valores, certo? Um valor para A, um valor para B. 5 e 6. Ora, a soma de 5 e 6 vai ser o quê? Vai ser um 11. E, obviamente, eu posso chamar a função com outros valores também. A mesma função, certo? Passando valores diferentes. Somar passando 5 e 6 dá um 11. Passando 11 e 12 me retorna 23. Passando 4 e 9, ela dá um print num 13. Beleza? E aqui a gente tem que se atentar, pessoal, na ideia de parâmetros e argumentos, certo? É uma coisinha um pouquinho mais burocrática, mas é importante saber a diferença entre eles. A gente acaba se confundindo no começo, é normal. Parâmetros, certo? São as variáveis que eu listo quando eu crio a minha função, quando eu defino a minha função, certo? São valores que a função espera receber, né? Enquanto que argumentos são os valores que nós passamos para a função, que nós passamos para os parâmetros. Por exemplo, estou criando aqui uma função chamada minha função, def minha função. Abre e fecha parênteses. Dentro aqui eu tenho dois parâmetros, o parâmetro 1 e o parâmetro 2, certo? 2 pontos para indicar o início do bloco. O que eu faço? Dou um print, né? Uma fstring, parâmetro 1 e parâmetro 2. Quando eu vou utilizar da minha função, certo? Os valores que eu estou passando para os parâmetros nós chamamos de argumentos. Este argumento valor 1 vai para o parâmetro 1. Este argumento valor 2 vai para o parâmetro 2. Certo? Por padrão, aqui é de forma posicional. Certo? Primeiro para o primeiro, segundo para o segundo. Certo? E aqui, pessoal, a ordem importa, certo? Ora, nessa minha função subtrair, eu tenho dois parâmetros, um parâmetro A e um parâmetro B.
E eu vou chamar a função subtrair passando 10 e 3. Ora, 10, esse argumento 10 vai para o parâmetro A, esse argumento 3 vai para o parâmetro B. Na outra chamada, 3 e 10, certo? Esse 3 vai para o A, esse 10 vai para o B. E repare, importa a ordem, certo? O resultado aqui nesse caso é diferente, essa subtração. O primeiro caso é 10 menos 3, dá um 7. O segundo caso é 3 menos 10, vai dar menos 7. Isto aqui, pessoal, até aqui, tem lógica? Não tem? O que vocês me dizem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. Aqui, então, o nosso exemplo da função somar. Vamos fazer só com 5 e 6. Esse argumento 5 está indo para o parâmetro A. Esse argumento 6 está indo para o parâmetro B. Ah, mas e se eu passasse um terceiro valor? Um terceiro argumento, Batman? O que vai ocorrer? Ora, vai me dar um erro, certo? Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. Por quê? A minha função somar, ela recebe 2 argumentos posicionais, mas foram dados 3 argumentos posicionais, certo? A quantidade aqui também importa, certo? A função esperava receber 2, você passou mais do que 2, passou 3. Vai dar erro. A mesma coisa, nesse caso aqui, se eu passar apenas um valor. Por padrão, os meus parâmetros, eles são obrigatórios. Se eu passar somente um, também vai me dar um erro de tipo, um type error, dizendo o quê? A função somar está faltando um argumento posicional obrigatório. Você passou um valor para A, faltou B. Certo? Por padrão, então, os nossos parâmetros eles são obrigatórios. Tá? Minha função espera receber 2 valores, eu tenho que passar 2 valores. Beleza? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. A nossa função, ela pode ainda retornar valores, certo? Muitas vezes nós não queremos que a função apenas mostre algo na tela, que ela dê um print, certo? Mas eu quero que a função me devolva um resultado para eu utilizar depois no resto do meu código. Para fazer isso, nós utilizamos a palavra-chave return, certo? E quando o return ele é executado, quando o Python bate no return, certo? A função ela para imediatamente e ela vai entregar, ela vai retornar para quem chamou a função o valor que está em return, certo? Ela é tipo um break lá dos nossos looping, certo? Vai sair do looping. Aqui o return sai da função e ainda vai trazer um valor consigo, certo? Para quem chamou a função originalmente. Se a minha função ela não tem um return, ela vai devolver um valor none por padrão, um nulo. Um exemplo com return, certo? Eu tenho aqui uma função multiplicar que tem 2 parâmetros, A e B. O que a minha função ela faz? Ela vai calcular um resultado, que é a multiplicação de A por B, e vai retornar para quem chamou este resultado, vai devolver esse valor que ela acabou de calcular. Em seguida, aqui, eu estou utilizando a minha função, eu estou chamando a minha função, certo? Multiplicar, passando 2 argumentos, 5 e 10. 5 para A, 10 para B, certo?
E o valor que vai me retornar aqui, eu vou guardar na variável produto, certo? Ora, 5 e 10, 5 multiplicados por 10, 50, certo? Produto vai valer o quê? 50, então. Então, nesse caso, estou dando um print no valor de produto. Eu poderia fazer o que eu quisesse depois, certo? Com esse valor. Vamos fazer um exemplo de return. A minha função somar ela não vai dar um print mais. Ela vai me retornar o valor que foi passado. E mais, os valores que eu vou passar, os meus argumentos, eu vou pegar via input. Vamos pegar o número 1. Digite o primeiro número. E eu vou fazer a mesma coisa para o segundo número. E eu vou chamar somar passando quem? Número 1 e número 2. O resultado eu vou guardar numa variável resultado. E eu vou dar um print aqui. Dizendo o quê? A soma de número 1 com número 2 resulta em resultado. Vamos debugar esse cara, vamos fazendo passo a passo. Muito bem. O que o Python faz? Ele vem, cria minha função somar e deixa ela guardadinha. Tá aqui, né? Tá guardado somar. Ele vai pedir para mim o primeiro número. Digite o primeiro número. 4. Beleza. Digite um segundo número. 6. E agora eu vou chamar a minha função somar passando esses dois valores, número 1 e número 2. Número 1 vale 4, número 2 vale 6. Chamou a função, vai para dentro da função somar. Lá dentro. Meu A vale 4, meu B vale 6 nesse momento. E ele vai me retornar a soma de 4 mais 6, cada um convertido para inteiro, certo? Ora, 4 mais 6, 10. Esse 10 vai ser o valor da minha função somar, então. E esse 10 eu vou guardar em resultado. Tá lá. Resultado agora vale um 10. E por fim eu vou dar um print, né? A soma de número 1 com número 2 resulta em resultado. A soma de 4 e 6 resulta em 10. Essa é a ideia de return, de retornar um valor, certo? Para eu utilizar depois. Eu não vou dar um print de momento, por exemplo. Vou retornar para quem chamou e daí essa pessoa pode guardar numa variável e fazer o que quiser com esse valor mais para frente. Return, pessoal. Dúvidas. Return não é tão simples assim, é comum ter dúvidas. Perguntem. Pensem em dúvidas, pessoal, enquanto busco água. Só um segundo.
Muito bem. Se não temos, vamos em frente. Opa! Tá travado o meu áudio. Você tá me ouvindo, Vitor? Ou tá travado a minha tela? Travado o meu áudio, meio estranho. A pergunta era se alguém tem alguma dúvida até o momento. Os dois. Tenta sair e entrar de volta do Meet. Não tá certo esse negócio, não. Sai, entra de volta e daí eu converso com você. Aí. Vamos esperar o seu Vitor voltar. Estranho ele falar que tá travado o áudio, certo? Não faz sentido pra mim. E aí, seu Vitor? Tá me ouvindo agora? Tá atualizando a tela? Como é que tá? Melhor? Mais ou menos. A pergunta era: se tem alguma dúvida até o momento? Como é que a gente tá? Faz sentido? Não faz? Esse tipo de coisa. Se você quiser me acompanhar, você pode usar também o Live Share aqui, certo? Para você ver o meu código, navegar entre ele, copiar e tudo mais. Nenhuma. Então tudo bem. Não temos dúvidas. Vamos em frente. Nós podemos ter ainda parâmetros que são opcionais, que vão ter um valor padrão, certo? Se na hora que nós chamarmos a nossa função, nós não passarmos um argumento para aquele parâmetro, ele vai se utilizar de um valor que nós definimos anteriormente, um valor padrão, certo? Esse parâmetro, então, ele passa a ser opcional. Como no exemplo aqui da minha função saudação, certo? Palavra-chave def, saudação, abre e fecha parênteses. Eu tenho dois parâmetros. Eu tenho um parâmetro nome e eu tenho um parâmetro mensagem. Repare, mensagem sinal de igual, olá. Isso significa o quê? Que este parâmetro mensagem, ele é opcional. Caso não seja informado um valor para o parâmetro mensagem, não seja passado um argumento para ele, ele vai se utilizar desse olá. Por exemplo, aqui na chamada, certo? Eu estou chamando saudação passando valor Ana, certo? Ana vai para o parâmetro nome. Não passei um valor para a mensagem. Mensagem vai se utilizar do valor padrão. A saída vai ser o quê? Olá, Ana. Enquanto que na segunda chamada foi diferente. Eu passei um Beto para nome. E eu passei um valor para a mensagem. Eu passei um bom dia. Ora, nesse caso ele vai se utilizar do argumento que eu passei, do bom dia, certo? Vai ser o que minha saída? Bom dia, Beto. Tá? Um detalhe importante. Os meus parâmetros opcionais, eles vêm sempre depois dos meus parâmetros obrigatórios. Primeiro todos os obrigatórios, depois todos os opcionais. É sempre assim a ordem. Tá? Vamos fazer esse exemplo. Não era você que queria abrir aqui. Vamos criar então uma função saudação. Def saudação. E ele espera dois. Vamos passar aqui 3 parâmetros: nome, sobrenome e uma mensagem, certo? E o que a função faz? Ela vai somente dar um print, uma f-string. Mensagem, vírgula, nome, sobrenome. E vamos chamar ela. Vamos chamar a saudação, passando os valores do João para nome, de Almeida para sobrenome. E vamos passar aqui um olá. Giovana, se você quiser falar, fique à vontade. E tá aqui. Olá, João de Almeida. Ah, mas eu quero
Que não tem problema, levantou a mão sem querer, tá de boas. Mas vamos dizer que eu quero passar um valor padrão para a mensagem. Ah, se não for informado um valor, utilize o espaço um oi. E eu vou chamar agora a saudação, nome Maria, sobrenome Helena. E não vou passar um valor para a mensagem. O que vai ocorrer? Ele vai dar um oi Maria Helena. Mensagem se utilizou do valor padrão porque eu não passei um valor. O olá, João de Almeida, ele utilizou olá porque eu passei um valor, passei um argumento para a mensagem. Detalhe. Os meus parâmetros opcionais sempre depois de todos os obrigatórios. Antigamente esse código até rodava, hoje nem roda mais, certo? Vai dar uma mensagem. O argumento não padrão segue o argumento padrão. Não posso ser isso. Se eu tento rodar, vai me dar um erro também, certo? Muito bem. Eu posso passar os meus argumentos de outra forma ainda. Por padrão é de forma posicional, certo? Primeiro, segundo para o segundo. Mas eu posso passar de forma nomeada quando eu chamo minha função. Eu posso especificar o nome do parâmetro para cada argumento, certo? Qual que é a vantagem aqui? Que a ordem agora não importa mais, certo? Por exemplo, vamos fazer esse exemplo. Eu vou criar uma função aqui, era o exemplo dados pessoais. Dados pessoais tem 3 parâmetros obrigatórios. Tem nome, tem idade, tem cidade. E o que a função faz? Ela só dá um print numa mensagem. Vamos dizer que nome tem idade, anos e mora em cidade. E eu vou chamar, então, a minha função dados pessoais. Por padrão, teria que ser o quê? Nome, idade, cidade, né? Ah, nós temos o João. Ele tem 16 anos. Ele mora em Curitiba. Beleza, então tem 16 anos e mora em Curitiba. Mas eu posso passar os meus valores, meus argumentos de forma nomeada. Ficaria como? Eu vou explicitar, certo? O parâmetro que eu quero passar. Eu quero passar idade, certo? A idade vale 20. Legal. E daí eu vou passar cidade. Cidade vai ser São Paulo. E daí eu vou passar nome. Vai ser Maria. Repare, né? O nome do parâmetro, sinal de igual, o valor que nós vamos passar para esse parâmetro, o argumento para esse parâmetro. E agora a ordem não mais importa. Eu declarei nome, idade, cidade. Estou passando o que? Idade, cidade e nome. Outra ordem. E vai funcionar da mesma forma. Ah, Maria tem 20 anos e mora em São Paulo. Repare, não importa mais a ordem. Com um detalhe. Você pode ainda misturar as ordens. Alguém falou alguma coisa? Não. Eu posso misturar posicionais e nomeados. Nós temos Vitória. A cidade dela é Maringá. A idade é 33. Repare, posso fazer isso? Ter posicionais e nomeados? Posso. Detalhe aqui você sempre tem que passar os posicionais primeiro, depois os nomeados. Vitória, que eu não especifiquei, vai primeiro parâmetro, nome. E daí eu especifiquei, para Maringá vai cidade, para a cidade vai Maringá, para a idade vai 33. Funciona também? Funciona. Detalhe aqui,
tem que ser nessa ordem. Se eu passar em outra ordem, ele vai reclamar comigo, certo? O argumento posicional não pode aparecer após argumentos de palavra-chave, argumentos nomeados. Tem um erro de sintaxe, um argumento posicional seguindo um argumento nomeado. Não posso ter isso. Isto aqui, pessoal. Parâmetros opcionais e argumentos nomeados. Dúvidas? O que vocês me dizem? Seu Vitor? Tranquilo? Teoria tá de boas, né? Vamos ver na prática. Muito bem. Vamos fazer exercício. Depois a gente termina o nosso assunto. Deixa eu ver só quais exercícios que nós vamos fazer. Deixa eu abrir minha lista de exercícios. Funções. Eu quero o 3, o 3, 4 e 5 por enquanto. O que diz o exercício número 3? Soma de 3 números? Elabore um programa que contenha uma função necessitando de 3 argumentos numéricos que retorne a soma desses 3 argumentos, certo? Ou seja, você vai criar uma função com 3 parâmetros e a função ela vai retornar a soma desses 3 parâmetros. Você vai chamar a função passando 3 argumentos e aí você vai dar um print no retorno, por exemplo. Esse exercício está no chat enunciado. Temos ainda o exercício 4, classificação de número. Desenvolva um programa com uma função que receba um número como argumento e retorne positivo se o número for positivo, negativo se for negativo ou zero se for zero, certo? Ou seja, você vai ter dentro da sua função um bloco if, uma estrutura de decisão. Posso ter isso? Posso, não é problema algum, certo? O enunciado do 4 tá também no chat. Façam esses 2 caras para mim. Quem terminar, por favor, me avise. Eu passo para vocês os 5 e os outros. Dúvidas? Me chamem, certo? Eu vou colocar esse material agora lá no sala de aula para vocês poderem acessarem, poderem usar como base para vocês. Lá em Ciência da Computação, então, vai ser a aula 10. Muito bem, pessoal. Vamos resolver esse exercício 3 juntos, certo? O que diz o 3? Então, soma de 3 números. Elabore um programa que contém uma função necessitando de 3 argumentos numéricos que retorne a soma desses 3 argumentos. Muito bem. Vamos criar, então, uma função somar, por exemplo. Função somar que tem 3 parâmetros, que eu vou chamar de A, B e C. Eu podia chamar do que eu quiser, na verdade. Eu podia chamar de Batman, Robin e Coringa, que fosse. E o que essa belíssima função ela faz? Ela vai retornar a soma desses 3 valores, soma de A, B e C. Retorne para quem chamou A mais B mais C. Simples assim. E eu vou chamar essa função, eu vou passar 3 valores para ela. Esses valores eu vou pegar em variáveis. Vamos dizer que é um float. Vou pegar minha input. Digite o primeiro número. Eu vou pegar ainda o segundo e o terceiro. Muito bem. Eu vou ter um resultado
Quando eu chamar essa função, certo? Ela vai me retornar um valor. Eu vou passar somar. Vou chamar somar passando o número 1 para A, o número 2 para B e o número 3 para C. E por fim eu vou dar, por exemplo, um print, certo? Com esse resultado. A soma dos 3 números resulta em resultado. E vamos rodar. Digite o primeiro número. Um 3, segundo número é um 4, terceiro número é um 5. 3 mais 4 mais 5, 12. Era simplesmente isso. Esse é o primeiro exercício. Exercício número 3. Essa resposta eu vou colocar para vocês aí no chat. Vamos dar uma olhada no exercício 4. Classificação de número. Desenvolva um programa com uma função que receba um número como argumento e retorne positivo se o número for positivo, negativo se for negativo ou zero se o número for zero. Tentem fazer esse cara, a gente já corrige. Muito bem, pessoal. Já que ninguém conseguiu terminar, nós vamos terminar na próxima aula. É esse exercício 4 e o exercício 5. Por hoje, então, nós ficamos por aqui. Nós vamos nos ver na próxima aula. Que não vai ser amanhã, certo? Amanhã vocês não têm aula, vocês estão de boas. Nós vamos nos ver agora, somente semana que vem, certo? Então, até lá.